É que nós estamos aqui falando dele e ele está lá protegendo os meus filhos, protegendo a minha casa, protegendo a minha vida, a minha família. Porque a salvação, Bruno, ela é extensiva. E é bom que você saiba disso. Lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Essa é uma palavra profética, né? Sim. É uma palavra profética. Sim. De crermos no Senhor Jesus. Então, o bom dessa vida, né, de se dar bem nessa vida onde o mundo jaz no maligno, é saber que a gente está nas mãos de Cristo. Fala, gente! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. E hoje é um devocional muito especial. Há uma palavra de Deus para a tua vida, há muito ensinamento nesse devocional, porque eu vou bater um papo hoje com uma pessoa extremamente querida, uma pessoa que eu aprendi a amar em Cristo Jesus, que se chama Silas, né? Vocês vão conhecer agora aqui ele, eu vou apresentar aqui para vocês, nós vamos fluir junto aqui no Espírito Santo, mas não é o Silas o Malafaia. O Silas Malafaia, um beijo no coração dele. Mas eu sou mais o que está aqui do meu lado. O que está aqui do meu lado é o Silas Malafeita. Eu quero apresentar aqui para vocês. Sejam todos bem-vindos. Silas, seja bem-vindo. E a gente vai dizer para vocês por que a gente faz essa brincadeira do Silas Malafeita, tá bom? Tem muito ensinamento por trás disso. Tem. Parece. Alô, pessoal, tudo bem? Meu nome é Silas. Quem que é o Silas? Fala para eles aí. Quem que é o Silas? Silas é uma pessoa de 67 anos. Uau. Que caiu bastante, mas tá de pé, né? Uau. Tá de pé porque Deus é na minha vida, né? A Bíblia fala 7 vezes cairá o justo e Deus o levantará. Amém. Entendeu? Então o importante é isso, né? Estar na presença de Deus. E eu gosto de falar, porque é onde eu trabalho, esse tal de Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, ele é muito conhecido nas mídias, né, Bruno? Muito conhecido. E aí as pessoas onde eu trabalho passam por mim e falam, né? Ô, Malafaia. Então eu gosto de diferenciar, porque eu não sou Malafaia, né? Eu sou o Silas Malafeita. Mas tem um grande segredo aí, tem um grande mistério em ser chamado de Silas Malafeita. Até o seu Nilton começou a me chamar de Malafeita. Ele começou? Porque ele viu a gente falar, brincar, será? Brincando, ele mesmo brincando comigo também, né? Ô, Malafaia. Malafaia não, o outro mala pode falhar. Mas eu sou Malafeita. O que significa ser Malafeita? É estar pronto para ir embora. E as pessoas dão risada. Mas por que o Bruno tá dando risada se tá pronto pra ir embora? Bora pra onde, Silas? Fala pra mim. Bora pra onde? Fala aí. Vou te fazer perguntas hoje. Exatamente. Embora pra onde? Embora para o paraíso, né? Nossa! O paraíso. Entendeu? Então a gente tem que ter ciência disso, né? Que Cristo vai vir buscar uma igreja, lavada, remida pelo seu sangue, mas também nesse meio tempo ele tem levado os muitos. Uau. E esses muitos que eles têm levado, a mala tem que estar feita. Nossa. Ou seja, tem que estar pronto, né? Você conseguiu entender? Então é um gancho que nós temos aqui, porque de fato ele não é o Malafaia, ele é o Malafeita. Silas, mas para ele se apresentar aqui, então o Cola na Videira é um projeto evangelístico. Hoje a gente tá aqui na live eu falei pro senhor subindo aqui no elevador, 1083 dias no mesmo livro. No mesmo. Então não é só um livro, é muito mais do que um livro. Não tem sombra de variação, não. Gente, se você que tá chegando pela primeira vez no Cola na Videira, você que entrou em 2021, 22, 23, quem tá desde 2020 sabe. O Cola na Videira começou esse projeto evangelístico, um projeto levantado pelo Senhor Jesus, dia 18 de março de 2020. No início da pandemia, bem na primeira semana ali de lockdown. No caos, né? No caos. No meio do caos. Nós vamos falar mais sobre isso daqui. E Silas tem papel fundamental nesse projeto, porque Silas foi a pessoa que me evangelizou. Deus me levantou como evangelista hoje,
Só pela misericórdia de Deus, porque eu nunca planejei isso, né, Silas? Nunca. O Silas me conhece antes, gente. Ele me conhece antes quando eu trabalhava na Cielo. Mas ele foi o cara que me evangelizou. Então, pra mim é uma alegria estar aqui. Glória a Deus por isso. E obrigado por você estar aqui. Amém. Você tá com mais alguém? Você veio com mais alguém? Eu aqui? venho com a minha esposa, minha rainha. Um beijo no teu coração, viu? Obrigado por você acordar cedo no feriado. E trazer seu homem aqui, o homem que Deus te deu. Eu queria falar pro pessoal que nos ouve, eu tenho 67 anos, né? Isso, se apresenta. Eu tive um casamento de 37 anos de casado, né? Bem casado. E Deus a levou, né? Através do câncer de mama, Deus achou por bem recolhê-la. 37 anos de casado. Uau. E aí eu falei, Jesus, a Bíblia fala que o homem não nasceu para ficar sozinho. O homem nasceu para ter uma companhia. E aí, da mesma maneira que eu orei pela primeira esposa, eu orei pela segunda. E aí tá essa minha esposa, já passou de 5 anos de casado. Uau. E o que eu gosto nela digamos que eu seja uma mini videira. Ela tá colada em mim. Mas é verdade, Bruno, por incrível que pareça, eu tô em casa e falo assim, amor, eu vou até... Não, eu vou com você. Aí ela vai comigo, sabe? Então a gente vai pra shopping, vai comprar as coisas pra ela, comprar as coisas, fazer compra, feira, fazer caminhada de manhã. A gente tá sempre enxertado. Ela tá enxertada em você. Ela tá enxertada na mini videira, Silas. Ele fala direto pra mim, direto. Porque a gente conversa praticamente quase todo dia, né? Tem dias que a gente passa sem se falar, mas a maioria a gente fala, pelo menos um pouquinho ali no prédio. Silas trabalha, eu queria que você falasse também do seu trabalho e tal, mas ele fala direto pra mim assim, Bruno, ela gosta muito de mim, ela cuida de mim. Nossa, onde eu vou ela vai junto. Eu fico tão feliz por isso. E não é por estar na presença dela mesmo. Você viu que eu falo, sem você estar perto de mim, eu falo pro Bruno ali. Pra você terminar de se apresentar, que camisa é essa que você tá usando, Silas? Essa camisa aqui é uma camisa evangelística. Nós temos aqui uma mensagem, só Jesus salva, né? Jesus saves, né? Jesus salva, né? Graças a Deus, Jesus salva. Amém. E tem mais 2 versículos nela, né? Entendeu? É uma maneira. Bruno, eu terminei um estudo sobre o Salmo 23, e a introdução eu falo que o Salmo 23, entre os 150, é um dos salmos mais conhecidos. E o que tornou esse salmo mais conhecido, por incrível que pareça, são ferramentas que a igreja se dispõe dela. Olha só, rádio, televisão, panfleto, culto ao ar livre, isso daqui, ó. Quadros em casas, toalhas que colocam em mesa de Santa Ceia na igreja, é tudo para divulgar, entendeu? A Bíblia, né? Divulgar Cristo. O interessante, então, é isso, são ferramentas que a gente tem. Por exemplo, cola na videira é uma ferramenta para se propagar o evangelho. O Bruno falou aqui da Bíblia. A Bíblia, nós temos a Bíblia aqui em mãos, um exemplar. A Bíblia, para quem sabe... Não, meu Deus, certo, isso é a palavra de Deus mesmo. Você pode analisar a Bíblia, pesquisar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ela é cristocêntrica. E tem uma parte da Bíblia que não cita o nome de Deus, é o livro de Esther. Mas aí Mardoqueu fala para Esther, né? Deus aparece no livro de Esther como sujeito oculto. Uau. Até lá. O único livro que não cita a palavra Deus... É Esther? É o livro de Esther. Esse eu não sabia. O livro de Esther. Aí o que acontece? Mardoqueu fala para ela assim, olha, se não vier socorro dessa maneira, de uma outra maneira virá. Entendeu? Então, enfim, é um trecho bíblico que aparece Deus como sujeito oculto. Então, para quem gosta de analisar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica. Muito bom, muito bom. Deixa eu falar um negócio aqui. O microfone tá tudo certo aqui, Sansa? A gente tá falando bem aqui? Tá pegando tudo? O que acontece, Silas? Quando eu tiver a idade do Silas, quando eu tiver 67 anos, 67. Se Deus permitir, nós vamos ter o vídeo gravado, cara. Porque não vai acabar esse negócio aqui. O vídeo vai ficar gravado, eu vou mostrar pra Betina, cara. Entendeu? A Betina vai estar sentada aqui, eu vou estar aí. Já pensou?
Vai ser bom demais, porque escreveram ali 3 gerações e tal. Cláudio Antunes do Rio Grande do Sul, Rafa Tavares. Eu fico muito feliz de ver vocês todos aí, principalmente você que tá desde o início do Cola na Videira, que conhece o Silas, então a gente tá muito feliz. Mas eu quero que ele fale mais sobre quem o Silas era, como que Cristo entrou na tua história. Eu só queria fazer uma oração para que todos possam ser abençoados com a palavra, porque eu não sei quem tá aqui. Eu não sei quem são as pessoas que estão no ao vivo, eu não sei quem são as pessoas que estão no gravado. Nós estamos batendo um papo muito gostoso. Mas creia nisso, Deus te trouxe até aqui para poder falar com você. Então preste atenção nos detalhes. Preste atenção no testemunho do Silas, preste atenção na obra que Jesus fez na vida do Silas. Para que você possa se encorajar, receber um ânimo na tua fé, um renovo na tua fé. Porque se Deus permite um testemunho ser falado aqui, é porque Ele também vai fazer aí. Ele só tá te falando, eu vou fazer também na tua vida. O testemunho dele é muito forte. Porque Cristo é forte. Então, abra os teus ouvidos e o meu pedido, Jesus, é que você continue fazendo do teu jeito, o seu jeito é perfeito. Abra os ouvidos, abra os olhos de quem não está enxergando ainda a tua palavra. E eu creio que coisas boas virão. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Então, quem era o Silas? Não, o Silas o Bruno estava conversando comigo aqui antes para falar sobre o meu testemunho sobre quem era o Silas antes. Normalmente o Bruno, por exemplo, ele teve um início na carreira cristã que ele ingressou, né? Agora, a mim é interessante que perguntam para mim isso, sabe? Pergunta. Como é que começou a sua vida no cristianismo? Eu normalmente tem pessoas que dizem assim, eu sou crente de berço. Sim. Ou seja, né? Desde a infância. Sim. Né? Eu já sou um crente, assim, um cristão de útero. De útero? De útero. Então sua mãe era crente? Seja, minha mãe e meus pais eram já cristãos. Certo. E eles iam na igreja, congregavam na igreja batista de Buri. Buri é para lá de Itapetininga, Itapeva, aquela região lá. Certo. Estado de São Paulo, né? Amém. E minha mãe ia na igreja já comigo no útero. Então lá do útero, você sabe que o bebê recebe influência do meio ambiente, né? Com certeza. Entendeu? Então lá do útero eu já estava nesse clima, né? Clima de igreja, de louvores, né? O pastor daquela época, ele tocava muito, o pastor Onofre, ele tocava hinos do cantor cristão e acompanhava na sanfona. Entendeu? Então eu tenho uma lembrança assim, evidentemente pobre, né? Porque eu vim de uma casa de barro, coberta de sapé, eu vinha mesmo do interiorzão, né? Entendeu? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Certo. Só pra vocês terem uma ideia, minha mãe, todo domingo a gente comia galinha e as penas da galinha minha mãe fazia travesseiro. Uau! Minha mãe fazia travesseiro. Pegou a exceção. Entendeu? Uau. Então eu vim de lá. Meu pai pegava milho, né? Descascava o milho e tal, e a palha do milho, minha mãe fazia colchão. Uau. Pra você ter uma ideia de onde que eu vim. Hoje eu tô pulando de alegria, dando glória a Deus, entendeu? Mas o bom de tudo isso a gente valoriza, né? Aquele que você tem, né? Mas aí teve um momento seu pai também era cristão, não? Meu pai também era cristão. Casados, não se separaram. Casado com a minha mãe, ele era cristão. Mas meu pai não foi flor que se cheira não, viu? Meu pai me conta uma história que ele tava num baile, e aí ele entrou no baile e foi dançar com uma moça lá. Uau. Aí ele tava dançando com a moça aceitou dançar com ele, de repente alguém toca no ombro dele e fala, o que você tá fazendo com a minha namorada? Aí meu pai falou, eu chamei ela pra dançar, ela veio, qual o problema? Eu perguntei se ela tinha namorado, por que não falou? Uau. Aí ele falou assim, mas você é muito corajoso. Eu falei, sou, eu tô falando a verdade, qual o problema? Aí eu falei, eu queria ver se você fosse corajoso com meu facão de cortar cana. Falou pro meu pai. Nossa. Por isso que às vezes, né, a gente carrega no sangue, né? Sim. Entendeu? Alguma coisa assim explosiva. Sim. Né? Mas aí Jesus vem, ei, eu tô na tua vida. O fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. E meu pai não tinha, não. Né? Nessa época ele não era cristão, não. Entendeu? E aí ele falou, eu tenho coragem sim. Aí ele pegou e falou, né? Então eu tô na pensão da Dona Clotilde. Vai lá, não tem problema. E aí, quando foi de madrugada, o rapaz bateu na porta, a Dona Clotilde falou, quem que tá aí? Aí meu pai falou, já sei quem que é.
Aí ele abriu a porta e deu 2 passos para trás. O rapaz levantou o facão de cortar cana. Foi buscar seu pai. Foi buscar meu pai. Aí meu pai, ele tirou aqui da cintura uma... Você sabe que é as garruchas de 2 canos? Sim, pra matar passarinho, não? Não, a garrucha com bala 32. Então... Aí meu pai deu um tiro pra cima, o homem correu. Quando o homem correu, meu pai deu um tiro no bumbum dele. Uau. Aí o homem saiu mancando e meu pai também embreou numa floresta lá. De manhã estava num casebre lá. Contou a história que meu pai... Eu aprendi o seguinte com meu pai. Com todos nós. Qual era o nome dele? Francisco. Francisco. E eu aprendi uma coisa com meu pai, sabe? Eu nunca menti, Bruno. A mentira tem perna curta. A mentira tem perna curta. Ela te leva até ali na frente. Ali na frente, entendeu? Ela te derruba. É besteira. Tudo a gente aprende aqui na Bíblia. Não mentir. Aí meu pai estava lá, amanheceu de manhã, veio um jipe da polícia procurando meu pai. E aí meu pai falou assim, sou eu mesmo. Aconteceu assim, assado. Aí eu falei, realmente é isso que aconteceu. Eu vou pedir uma coisa pro senhor. Não volta na cidade mais, me dá a garrucha e não prendeu meu pai, não. Não prendeu. Tudo porque meu pai falou a verdade naquela época, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é pra tudo na nossa vida. Ô Silas, e teve algum momento... E qual foi o momento que você... Porque você sempre me falou que você já foi fumante, por exemplo. Então você foi pro mundo. Sim, em algum momento. Fui. Teve uma época, aquela fase, né, de 18 anos, 17 anos, a gente queria assistir filme proibido, e aí a gente via, sabe, aquele glamour, os caras tomando cerveja e fumando cigarro. E teve aquela época também que eu já não acompanhava mais meu pai e minha mãe na igreja, entendeu? Na sua época era bonito fumar, né? Era bonito. Era bonito, né? Hoje não, mas... Status, coisa assim. Né? Entendeu? Eu soltava a boca, cigarro, a fumaça pela boca e ele fazia a volta pelo nariz aqui. Nossa, hoje eu falo, meu Deus, como eu tava abafando, né? Sim. Abafando assim. Meu Deus da glória. Tava cego, né? Mas aí, Bruno, você me pergunta, aí eu já tava casado, né? A primeira esposa estava casado. E eu tava num domingo de manhã, acordado, liguei a televisão, Bruno. Aí um pastor americano que tinha um programa numa certa rede aí, e ele fez uma seguinte pergunta, né? Você que tá aí sentado, né? Você que tá aí sentado, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você for alvo de uma bala perdida agora. Não, esquece, não. É muito trágico. Um AVC. Seu coração parar de bater. Uau. A pergunta que eu te faço é essa. Aonde é que você vai passar a eternidade? Você tava em casa? Em casa, domingo sozinho? De manhã. E a escola dominical rodando. Pertinho da minha casa, mesma rua. Mesma rua. Ela sair do portão, tropeçar e cair na parte da igreja. Uau, então já ia começar o culto na igreja e tal, e você tava sozinho em casa. Escola dominical, tava de manhã sozinho em casa. Entendeu? E a pergunta foi essa. Se você parar de respirar agora, e aí? Aonde você vai passar a eternidade? E você conhecendo o caminho, a verdade e a vida, tá fora dele, misericórdia, né? Misericórdia. Porque sua mãe te ensinou, seu pai te ensinou. Nossa, é aquilo que eu te falei, eu era crente de útero. Já no útero da minha mãe ia pra igreja. Aí eu saí pra fora, continuei indo na igreja. A minha mãe, pra você ter uma ideia, ela sempre me ensinava, filho, conquista tudo que você quiser e Deus aprovar, tudo na base do joelho. Uau. Oração. Vai pra oração, pede em oração, busque em oração, aguarde em oração, né? Porque as respostas de Deus às vezes é assim, né? Não, sim, né? Espera um pouco. A resposta da nossa oração é assim, não. Porque às vezes as pessoas começam a orar, entendeu? E pensa que a resposta tem que ser rápido. E não vê que na própria Bíblia Deus várias vezes falou não. Deus falou para Adão não coma do fruto proibido. Né? Entendeu? Paulo, por exemplo, tem um espinho na carne e ele orou para Jesus tirar o espinho da carne dele. E Deus falou, não vou tirar o espinho da tua carne. A minha graça te basta. Nossa. E você quer mais que Jesus na cruz do Calvário? Ele não queria passar por aquele sofrimento. Você viu a oração dele? A carne dele não queria. Você viu a oração dele? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja... Não deixa vir esse cálice. Você não queria passar por isso. Não queria. Entendeu?
Eu não quero passar. Tem como eu não passar por isso? Deus falou não para o próprio filho. Então tem oração sua que Deus vai dizer não. Por quê? Porque ele sabe o resultado do sim que você quer amanhã. Você sabe que agora eu sou pai, né? Ô, glória. Ô, glória. Então, hoje a gente entende um pouco mais isso, né? Com mais, sei lá, pra mim pelo menos tá mais profundo isso, porque eu tenho que dizer não pra Betina. Tem. Então, uma coisa era antes de ser pai, agora sendo pai, então o entendimento maior da palavra tá vindo pra minha vida assim mais, sabe, Silas? Porque Deus é pai. Deus é pai. E ele diz não. Às vezes o não é não agora, mas vai ser um sim lá na frente. Pode ser. Então tem todo esse negócio, né? Eu aprendi assim, eu sou professor de escola dominical, você sabe disso, né? Eu dou aula em escola dominical. E eu tenho ensinado que Deus, na minha opinião, né? Deus não prepara bênção para ninguém. Deus não, parece incrível, mas o pastor Silas dizendo que Deus não prepara a bênção para... Não, Deus não prepara a bênção para... A bênção já está preparada. Eita, eu gosto disso. Por isso que ele não prepara. Agora, o que Deus faz? Prepara nós para receber a bênção. Glória a Deus. É isso. Você pegou ou não? Entendeu? É isso, entendeu? Deus prepara nós para receber a bênção, porque a bênção está preparada. Gente, você que está chegando agora, o Silas, ele trabalha no meu prédio como porteiro. Porteiro. Ele é pastor. Ele é teólogo. Teólogo. Pela FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Um beijo no coração de todo mundo da FAESP. FAESP. Professor da Escola Bíblica Dominical, que é o momento, para quem não conhece ali o que é a Escola Bíblica Dominical, fala para eles ali o que é a Escola Bíblica Dominical. São lições ministradas todos os domingos pela manhã. Antes do culto. Antes do culto. O culto é à noite, né? Então, de manhã nós nos reunimos e ensinamos Bíblia. Entendeu? Os novos convertidos na escola dominical tem uma sala para eles chamada discipulado. Entendeu? Onde tem sempre uma pessoa ensinando, entendeu? Os primeiros passos, né? Da vida cristã. E aí tem a escola dominical que acontece de manhã, das 9 às 10h30. Entendeu? 1h30 de aula. E de 3 em 3 meses tem um tema. E esse tema é dividido em 13 lições. Entendeu? Uau. Então, quando fala de cruz, nós estamos, por exemplo, estudando sobre família. São 13 lições sobre família. Bruno, a Bíblia Sagrada mas é tão rica, que não tem uma resposta que você não encontra nele. É muito forte. Não tem. Vamos ler um versículo aqui, Silas, porque o que acontece? A gente tá num momento aqui de devocional, a gente vai conhecendo aqui o Silas, tudo que Deus fez na vida do Silas. E para você pegar aí o que você precisa pegar, eu oro em nome de Jesus novamente aqui para que você entenda que não é apenas um bate-papo aqui. Deus está querendo falar com você que está aqui ao vivo no Instagram, você que está aí no YouTube. Então, receba essa palavra. Eu falei, poxa, Senhor, hoje é um devocional especial, né? Eu estava orando, fazendo meu devocional. E eu falei, Jesus, me dá uma palavra para esse encontro que eu vou ter com o Silas ali, com toda a família JC. A gente chama família JC. É a família de Jesus Cristo. Teve um dia que uma senhora bem assim, religiosa, ela falou assim, olha, o que vocês estão falando de família JC? Cuidado com o que vocês estão falando. Eu falei, não, senhora, calma. A família de JC é a família de Jesus Cristo. É uma forma estratégica que Deus dá pra gente alcançar as almas. O que eu quero que todo mundo entenda é que esse moço aqui, ele é inteligente. Eu até sou suspeito de falar. Mas ele é inteligente, entendeu? E o que ele faz? Ele faz igualzinho o Paulo. O apóstolo Paulo, por exemplo, chegou lá no Areópago, na Grécia, e tinha lá, eles eram muito supersticiosos, tinham muitos deuses, muitas estátuas, né? Na Grécia, no local chamado Areópago. Uau. E aí Paulo chega lá, estava todo mundo lá consultando, adorando o seu Deus, e tinha um monumento sem nenhuma imagem naquele monumento, mas embaixo estava escrito ao Deus desconhecido. Ou seja, eles adoravam todos os deuses e até os desconhecidos, entendeu? Eles não queriam entristecer o Deus desconhecido. Paulo, ele era o quê? Oportunista. Então ele chegava ali, chegou naquele monumento, e aí começou a falar, começou a atrair pessoas, e através daquele monumento, daquele Deus desconhecido, ele anunciou a Jesus Cristo. Uau, ele é oportunista. Então, o Bruno, ele é oportunista.
entendeu? Então nós temos que aproveitar essas oportunidades para falar de Jesus, entendeu? E tudo que sair da boca dele, entendeu? Inspirado pelo Espírito Santo, sabe? Que tiver aqui pautado na Bíblia, você pode ter certeza, vai acontecer na tua também, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Eu gosto muito de Isaías 7,14, Bruno, porque lá em Isaías 7,14, o profeta Isaías profetizou sobre o nascimento de Cristo, e foi 700 anos antes, tá? Então, o que está na Bíblia profetizado vai acontecer. Aí você fala, mas poxa vida, para aquela época? Não é para aquela época. Até vou contar a benção do carro, posso, né? Claro. Então, o que acontece? Eu ganhei um Citroën C3, 2009, modelo 2010, preto, lindo, entendeu? Ganhei de alguém, só não... Gostaria até de mostrar a foto para vocês. Agora, qual foi a história desse Citroën? 2 meses antes, eu estava numa área livre, pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. Ora pregando, ora cantando com a minha esposa, ora dirigindo o trabalho. E num certo culto lá, a dona da casa, uma irmã simples, humilde, mas uma serva de Deus cheia do Espírito Santo. Uau. Bruno, você não faz ideia. Aí no final do culto ela falou assim para mim, pastor Silas, Deus vai te dar um carro. E eu já tinha um Uno 2000 reformado. Reformado. Quer dizer, Deus que cor que era? É cinza escuro. Boa. Aí, não é que Deus falou assim, vou trocar o seu carro. Deus falou assim, Deus vai te dar um carro. Eu falei, amém, irmã. Pela fé eu recebi. 2 meses depois, você tá... Passou 2 meses. Alguém deu um carro pra ele. Ô, Bruno. Alguém deu um carro pra ele. O Bruno me deu um Citroën. O Deus Bruno fiel, me deu o Citroën. Já faz 4 anos, né, Bruno? 4 anos, né? 4 anos que eu tô com o carro. O carro tá uma teteia, lindo, entendeu? Gente, o Silas tem 67 anos, eu falo direto pra eles aqui. Ele trabalha como uma criança. Da onde ele tira essa energia que ele não para de sorrir e tal? É cheio do Espírito Santo. Então, pra gente pra contar mais histórias aqui do que a gente já viveu junto, que eu quero muito. Tem várias coisas pra falar aqui com você, eu tenho que até tomar cuidado com o tempo. Você me avisa aí, viu? Porque eu sei que vocês têm outra gravação, mas eu sei que Jesus vai nos levar até o momento certo aqui. Mas, ô Silas, lê pra gente aqui, abre sua Bíblia, por favor, Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Essa foi a palavra que Deus me deu pra hoje. Esse é o maná do dia. Certo? Então, receba aí, em nome de Jesus. Lê pra gente, Silas. Ok. Diz assim, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Não, podia ter só isso aí a Bíblia, eu falei. Podia ter só isso aqui. Meu Deus. E não é, Bruno? Que tem de pessoas se vangloriando porque tem isso, porque tem aquilo, porque faz isso, porque faz aquilo, porque o homem ele gosta de ser estrela, você sabe, né? Sim. O homem gosta de ser estrela. Mas eu era assim. Ser foco, né? É aí que eu quero que a galera que tá chegando aí, tá no YouTube também, Silas, eu era um cara extremamente assim. Eu me gloriava. Você me acompanhou. Preso em vícios, prostituição, pornografia. Trabalhava no Citibank, depois fui pra Cielo. Pra mim eu era rico, eu tinha dinheiro. Pra mim era muito dinheiro que eu ganhava. Eu não tinha filho, então o salário que eu ganhava era muito bom. E Silas, foi muito emocionante pra mim hoje de manhã Deus ter me dado esta palavra em específico, porque ele me fez lembrar das nossas conversas. Mas também de antes das nossas conversas, que eu chegava no prédio, eu encontrava o seu marido sorrindo. E eu sentia tudo do lado de fora. Eu tinha força, eu era triatleta, acordava 4 horas da manhã, pedalava. Trabalhava, fazia tudo. Eu tinha força, eu tinha dinheiro. Não te faltava nada. Eu era sábio, porque tinha a inteligência ali para as coisas que eu fazia, mas eu não tinha paz.
Eu tinha um buraco dentro de mim. Aí olhava pra mim e eu sorrindo. Sorrindo. E aí eu cheguei já bêbado e vi ele sorrindo. Eu chegava, não sabia onde parava o carro no Bougainville e tal. Mas o sorriso do Silas sempre me chamava a atenção, cara. Mas eu passei por essas fases. Verdade. Então, eu não sei como que é a sua vida, você que tá aí. A gente não tem a mínima ideia. E é isso que eu fico feliz, Silas. Eu penso assim direto, sabe? Quando a gente faz os devocionais aqui na internet, eu lembro sempre do apóstolo Paulo, que você falou de Paulo. Eu sempre lembro de Paulo na cadeia, escrevendo cartas. E ele não sabia quem que ia receber. Ele sabia que eu era a cidade, manda pra Filipos. Mas ele não sabia quem eram as pessoas na totalidade que iria receber aquelas cartas. Então, quando a gente tá aqui ensinando a Bíblia pras pessoas, a gente não sabe quem tá do outro lado, o alcance. A gente não sabe. A gente sabe depois dos testemunhos, muitas coisas aconteceram nesses 3 anos de Cola na Videira. Mas o que mais me chamou a atenção é que nesses 2 versículos, o versículo 23 pode ser o seu cenário como era o meu e como era o teu também. Pode ter certeza. Na época do cigarro, na época do glamour e tudo mais. Mas Deus quer te trazer pro versículo 24. Exatamente. Lê de novo 24, lê de novo. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em que me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo, justiça na terra. Porque dessas coisas me agrada. Então, você quer agradar o Senhor? Tá aqui, ó. Tá aí. E sabe, Silas, depois até não sei se vai dar tempo pra gente falar, mas a Bíblia, ela foi escrita aqui no original em hebraico, certo? O Antigo Testamento hebraico e aramaico. E aramaico. E o Novo em grego. Em grego. E aí tem as traduções, certo? Tem as traduções. E essa tradução aqui é a ACF, dessa Bíblia linda aqui que eu comprei no Rio de Janeiro. É a ACF, é a Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Tá? Nesta daqui, que é a Bíblia Nova Almeida atualizada, se a gente for abrir em Jeremias, olha que interessante a importância da gente ler mais de uma tradução também bíblica, né, Silas? Você sempre ensinou isso. É ótimo. Quanto mais tradução, melhor. Mas é importante você... Quer ver, gente? Olha só, um detalhe muito importante. Deus fala nos detalhes. Vem cá, Jeremias, cadê você? Aqui. Olha só. Aqui. Ó o 24. Mas aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer. Saber que eu sou o Senhor. Pronto. Mas aqui fala em me conhecer. E aqui fala o quê? Em me entender e me conhecer. Essa é a chave. Exatamente. Primeiro eu preciso ter o entendimento. É verdade. Você foi uma pessoa que me deu usada por Deus para me dar o entendimento da palavra. Mas tem um determinado momento que eu tive que conhecer pessoalmente quem Jesus é. É verdade. E foi aí que vira a chave. Virou minha chave. Tá vendo? Foi aí que mudou a minha vida. É ou não é? É verdade. Então, eu não sei qual fase você está, mas o fato é, Deus está te convidando para que você entenda. Aqui no Cola na Videira, todos os dias a gente está aqui às 8h08 da manhã para que você entenda a palavra. E somente o Espírito Santo para fazer você entender a palavra. Mas chega um momento, Silas, e talvez alguns já entendem muita coisa, já leu Bíblia e tal. Essa semana uma mulher queridíssima colou na videira com a gente, filha de pastores. Ela tem 61 anos de idade, ela testemunhou. Ela falou assim, eu já li a Bíblia inteira. Eu de berço, vim de berço. Meus pais, pastores. Mas só agora eu tô conhecendo. Tá vendo? O que você tem a dizer disso daí? Descobriu. Pessoal, respondendo de uma forma diferente. Eu tenho aqui na minha cabeça, na minha mente, aqui nos meus neurônios registrado o semblante do Bruno antes de Jesus. Eu tenho. Você tem? O semblante dele. Aquele Bruno morreu. Sabe aquele... Faleceu. Nossa. Morreu, esqueceu de cair. Entendeu? Então eu lembro quando você falou que você chegava assim, chegava assado. Eu lembro do semblante desse semblante seu. Agora hoje é totalmente diferente. O brilho é outro, gente. Aí essa galera me conheceu o novo Bruno, não o Bruno que morreu. Teve um dia essa semana aí que o cara falou, Bruno, você tem que trazer pessoas. Foi até aí que o Espírito Santo falou assim, poxa, convida o Bruno, o Silas, pra estar com você lá na live. Eu falei, Bruno, você tem que trazer as pessoas que te conheciam antes. Olha. Aí eu falei, poxa, mas tá bom, eu trago, mas e quem que eu vou trazer? Aí claro que eu vou trazer o Silas. Eu não vou fazer propaganda de música de ninguém, mas aqui é uma metamorfose ambulante. Quem criou essa música aí? Vem aí, manda um beijo no coração dessa música. Não manda não. Então tá bom, não vou mandar não.
Ele é falecido. É falecido. Esse aqui não é o Silas Malafaia, esse aqui é o Silas Malafeita. Ô Sansão, eu tenho uma pergunta, tem duas perguntas que eu não posso deixar. Eu queria que você... Eu abri uma caixinha de perguntas, eu te mandei. Faça duas perguntas aí pra Silas. E aí tem duas perguntas muito interessantes que eu recebi pra você responder aqui pra galera, que eu queria que eles te ouvissem. A primeira no WhatsApp. Não chegou, não? A primeira eu lembro. Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? O que queima no seu coração aí pra ensinar pra galera? Como ouvir a voz de Deus? Não chegou pra você? Tudo bem. A outra acho que eu lembro também. A melhor maneira de ouvir a voz de Deus é aquele momento em que você precisa ouvir a voz de Deus. Sabe? Por exemplo, você quando estava aqui no versículo 23... Isso, confluir. Exatamente. Deus falar contigo aqui, não, você estava tudo cheio de si, né? Tudo pomposo, cheio disso, cheio daquilo. A melhor maneira de ouvir a voz de Deus é na tormenta. Sabe por quê? Porque na tormenta você tem tempo para Ele. Por que você acha que Deus permite... Pegou aí, né? Você que tá ouvindo. Deus não coloca doença em ninguém. As doenças que você vê aí são tudo frutos do pecado pós-queda de Adão, entendeu? Então, Deus permitir é uma coisa, Deus colocar é outra. Então, Deus não coloca, Deus permite. Então, Deus permite muitas vezes pessoas ir para o leito da dor para ter um tempo para Ele. Uau. Entendeu? Então, a melhor maneira de ouvir a voz de Deus é na sua tormenta. Porque é a hora que você vai clamar, vai pedir, vai estar pronto para ouvir. Perfeito. Tem uma serva hoje de Deus, tem uma filha aí amada de Deus hoje, a Rafaela Tavares. Quando ela colou na videira em 2020, ela estava sem o marido, olha, aparentemente separada, porque era isso que os olhos viam também, e desempregada. Foi assim que ela chegou no caos. Tormenta, caos. Mas ela permaneceu, cara, e eu nunca esqueço o testemunho dela, sabe? É duro a gente também dizer pra pessoa que tá no momento da tormenta, que ainda não conhece a palavra, não conhece Jesus, é difícil, mas é possível as pessoas, que é isso que eu mais desejo também no Cola na Videira, que as pessoas sejam usadas estrategicamente pelo Espírito Santo para ajudar essas pessoas que na tormenta precisam de uma palavra. Mas tem que ser usada, mas tem que falar com amor, porque foi isso que você sempre fez comigo. Sim, com amor. Você sempre teve um jeito, parece que tudo que você falava vinha como uma flecha pra dentro de mim. É ou não é? Verdade. Você ora quando você chega no trabalho? Você tá em oração, espírito de oração lá no Boca Viva? Por falar hora, agora aqui já entra minha esposa. Toda vez que eu venho trabalhar, nós nos abraçamos no corredor da minha casa para sair assim, e ela faz oração. Nós oramos de joelho no nosso quarto constantemente, né? Sim. Nós jejuamos, entendeu? Mas eu não saio de casa sem abraçar ela e ela ora pelo meu trabalho aqui, entendeu? E chegamos em casa também, a gente agradece, né? Eu, por exemplo, na hora do almoço, ela sempre abaixa a cabecinha assim, aí eu vejo que ela tá agradecendo. Entendeu? Então é isso, conversar com Deus, orar. O Silas falou de mim aqui e tal, do apóstolo Paulo e não sei o que, o Bruno tá sempre procurando oportunidade, mas na verdade quem faz isso de forma incrível é ele ali como porteiro do prédio, porque ele tá o tempo todo ali vendo as almas que estão chegando. Bom dia, boa tarde, aqueles que falam, aqueles que dão bom dia, aqueles que não dão bom dia. Eu acho que já falei pro Bruno, eu era gerente de ótica em... Isso, conta pra ele em já. 98, 97, 98, eu tava já uns quase 10 anos numa ótica lá no Shopping Center Bourbon, que hoje é Bourbon, mas era o Matarazzo. Eu era gerente de ótica lá. E tem óculos que dá para fazer em 1 hora, Bruno. Mas tem óculos que a lente é surfaçada, ou seja, é feito sob encomenda. E demora 3 dias, entendeu? Aí uma senhora tinha uma dioptria, um grau, né, muito forte. Eu falei, vai demorar 3 dias. Ela falou, tudo bem. Quando foi 1 dia e meio, ela ligou para mim. Falou, olha, eu não consigo escolher um arroz, escolher um feijão, eu não consigo, não sei o que, porque eu preciso do óculos, porque o meu tá quebrado e a minha vida tá um inferno. Uau. Quando ela falou assim, tá um inferno, aí... Entrou o apóstolo Paulo. Aí pronto. Aí entrei o espírito do apóstolo Paulo, aí, pá, falei, Jesus, é a porta. Então o que acontece? Aí eu peguei e comecei falar pra ela, não, minha senhora, o inferno. Você sabe o que é inferno? Que sofrimento é esse? A senhora já olhou pra cruz? Você sabe o que é empatia?
Empatia é só se colocar no lugar da pessoa. E que Cristo padeceu na cruz do Calvário para levar nós do inferno e tal. E aí, alô, senhora, alô, ela se calou. Uau. Falei, pô, não, senhora, ixi, caiu a linha. Ela estava chorando. Entendeu? Aí ela falou assim, ai, graças a Deus, falei com o senhor, que demora em 10 dias. Demora em 10 dias, que o senhor me trouxe uma paz nessa palavra aí, entendeu? Palavra do Senhor. Então, oportunista. A gente tem que ser oportunista. E aí você fala muito disso, né? A gente tem que ser oportunista. E aproveitar essas oportunidades. É nessas oportunidades que você chegou aos pés da cruz. Exato. E é nessa oportunidade, através das lives, que você que está do outro lado, mesma coisa, gente. Isso aqui não é loucura. Isso aqui é a palavra de Deus. E, gente, uma coisa que, ouvindo o Silas aqui, que é muito importante da gente sempre relembrar para quem já ouviu, para quem sabe, para quem vive isso e para quem quer viver. Porque talvez você fale assim, poxa, mas eu tô todo dia lá no devocional, eu leio, eu tô começando a ler a Bíblia, eu escuto a palavra, mas minha vida ainda não mudou. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez, a forma com que você enxerga Jesus ainda não é a forma que ele vai fazer você enxergar. Que é isso que está escrito aqui, que Jeremias, Deus através do profeta Jeremias, em me entender e me conhecer. Porque, você lembra, você sabe muito bem, você me ensinou isso. Jesus, quando foi para a terra natal dele, ele foi bem aceito lá? Por quê? Olhavam para Jesus e falavam, mas esse não é o carpinteiro? Esse não é o filho de Maria e José? Verdade. E a Bíblia diz o quê? Que lá ele não pôde fazer muitos milagres. Não foi bem aceito. Não foi bem aceito. Aí quando ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, o que eles estão falando que eu sou? Uns falam que você é isso, uns falam que você é Jebuseu, um demônio, mais um profeta. Mas e vais? E você? E aí, Pedro, o que você me disse que eu sou? O que Pedro falou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Acabou. Acabou. O que o Silas está falando pra gente aqui com esse caso da ótica? A mulher, ela tava achando o quê? Minha vida é um inferno, eu vou pro inferno, minha vida é um inferno. Deixa eu te dizer. Quando você cola na videira, nas suas orações, Silas falou aqui do poder da oração, é muito importante que você peça pra ele, que você enxergue ele como seu salvador. Porque senão, como o apóstolo Paulo, que nós estamos falando aqui, escreveu, se Cristo não foi para a cruz e não venceu a morte, não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã. Vocês estão 1083 dias aí fazendo o quê se Jesus não vive, se ele não ressuscitou? E por que ele ressuscitou, Silas? Para o quê? Para nos resgatar. Para nos salvar. Para nos salvar. O mala feita vem da onde? A vida eterna. É verdade. Então esse cara me ensinou isso, porque chegou um momento, Sansão, que eu comecei a admirar Jesus apenas pelos ensinamentos que são práticos pro dia de hoje. E claro, todo ensinamento de Cristo é prático pro dia de hoje. Mas os meus olhos ainda, eu só entendia alguns ensinamentos de Jesus, mas eu não conhecia que ele veio nos salvar. Fala. Não, eu tô lendo aqui o seguinte, sabe quando a gente vai, entendeu, ser beneficiado, né? Receber a justiça, juízo de Deus, entendeu? Sim. Né? Usufruir de tudo isso, entendeu? A maneira que você começa a procurar entender. Entender. É o primeiro passo. Você procura entender e conhecer, né? Aquilo que falamos agora mesmo. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você procura entender e conhecer a Deus, você passa a usufruir da sua justiça, do seu juízo. E você sabe que aonde eu estou trabalhando aqui, eu recebi da parte do Senhor justiça e juízo, né? Eu sei. Olha só, posso falar aqui, né? Pode. Aqui recebeu, o português rasgado é o seguinte, aqui recebeu o ultimato, vou mandar embora. Aqui eu falo assim, ó, você não fica mais por muito tempo aqui não, vou mandar embora. Exatamente. E aí, recebeu o ultimato, qual foi sua atitude naquele momento que você recebeu essa flecha de você vai ser mandado embora? Aí eu fiz assim, Bruno, ó. Olhei pra cima. Esse emprego aqui, pra quem não sabe, eu era segurança de banco. Trabalhava armado, tudo, né? Colheita, prova de bala e tal. Entendeu? Eu era. Vai tirar, viu? Eu trabalhava armado. E aí,
eu atingi uma idade que não poderia ser mais segurança, e eu orando, eu falei assim, Deus, me arruma um emprego assim que eu pegar a quinta parcela, porque eu estava 5 anos sem férias. Aí eu peguei 5 meses de férias, falei, Senhor, abre uma porta para mim, assim que eu pegar a última parcela do auxílio-desemprego. Peguei a última parcela na segunda, na sexta-feira eu estava começando aqui. Uau. Entendeu? Uau. Então esse emprego é Deus que me colocou e é Deus que vai tirar. E Deus já sabia que você ia resgatar almas, hein, cara, lá no emprego. Porque é porta aberta, aquilo para você, oportunidade que Deus abre para você evangelizar. Exato. Então Deus sabe todas as coisas, né? Eu posso interpretar assim, Deus falou assim, olha, tem o Bruno, tem a Bruna, tem aquele casal lá de cima do seu... O Felipe era de baixo. Era de baixo. Então, aí tem aquele casal lá, nossa, entendeu? Forte, e tem muitos outros ali, entendeu? Aí Deus fala assim, eu vou te colocar lá, vou te aposentar lá, você vai ficar mais um tempo lá, entendeu? Só que ele recebeu um ultimato, é isso que eu queria que você entendesse. No emprego que Deus deu pra ele, que ele iria salvar almas, né, através do nome de Jesus, ou seja, onde eu conheci o Silas, na antiga gestão, ele recebeu o ultimato. Talvez, não é à toa que nós estamos falando aqui, nada é à toa, tem oração antes de entrar aqui, Deus prepara cada live, pessoal. Talvez essa semana, você tá nesse feriado e que você acordou já preocupado ou nem dormiu, porque você recebeu um ultimato da justiça, que tá sendo feita uma injustiça sobre a tua vida, um ultimato aí no teu trabalho, você recebeu alguma palavra aí do seu chefe ontem. Rapaz, com qual palavra você quer ficar? Com a palavra do seu chefe ou com a palavra do Senhor? Exato. Porque nós não aprendemos. O que eu creio, na verdade, é que se você não entender e não conhecer que Ele é o Senhor, como está escrito aqui, no momento que você recebe uma notícia que você vai ser mandado embora do seu chefe, você não ora. Você fica desesperado. Você fica ansioso como eu era. Eu era desesperado. Quantas vezes eu já não reclamei pra você? Quantas vezes eu já falei, vai acabar o dinheiro, que não sei o que, não sei o que. Minha mãe, então, coitada, essa que mais me escutava. Porque eu não entendia e conhecia o Senhor. Porque ele teve essa atitude de olhar para o céu e clamar, porque ele entende e conhece. Verdade. Que é o que nós queremos que você viva nesse feriado, que seja o melhor feriado da tua vida. Essa é a minha oração, porque às vezes uma pessoa vem, tô desempregado, não ora pelo meu emprego, eu vou orar pelo teu emprego, mas eu vou orar antes. Antes, eu vou orar para que você tenha uma experiência pessoal com Jesus. Porque quem tem experiência pessoal com Jesus, suporta a tormenta. Suporta. Oh. Porque, como você disse, às vezes é tempo para... Né, a tormenta é necessária. E é interessante, Bruno, que, como você falou, né? Pegaram 3 funcionários para mandar embora, os 3 pediram a conta. Olá! Os 3 que pegaram, assim, pegaram um, pediu a conta, pegou o segundo, pediu a conta. Pegou o terceiro e pediu a conta. E todos eles, quando pediu a conta, passou lá no meu posto e falou assim, olha, seu Silas, o senhor é uma pessoa de confiança, o senhor foi muito bom conhecer o senhor, né? E eu vou te falar, né? Me pegaram aqui para mandar o senhor embora, porque o senhor é pastor e fala demais. Mas se eu não falar, como é que eu vou falar quem é Deus na minha vida, quem foi Jesus na minha vida? Não tem como. Não tem como eu alcançar as pessoas sem não abrir a boca. Sabe aquela música? 3. Depois dos 3 foram os 2 embora. Então. Só que agora nós estamos testemunhando para glorificar o nome de Jesus. Agora é fácil. Mas eu vi com os meus olhos, não sei se o senhor lembra, mas eu vi com os meus próprios olhos um dia que eu fui no G2 e ele tava andando pra lá e pra cá e eu sabia que ele tava orando porque ele tava falando, sei lá, ele tava meio assim, você está orando? E ele tava lá fazendo a ronda, mas ele tava orando. E aí ele encostou perto de mim e contou esse ultimato, ó, fala que isso. Eu só fiz a pergunta pra ele, e Deus falou o que pra você? Aí ele falou assim... É ele que me tira daqui. Então pronto, glória a Deus. E vamos em frente. Acabou. Mas naquele momento você estava passando pela tormenta. Era uma tormenta. Era uma tormenta. E lá eu vi com os meus olhos ele vivendo a fé. Exatamente. E aí, isso é a melhor parte pra mim, cara. Porque depois é fácil a gente contar. E nós temos que contar pra glorificar o nome de Deus e testemunhar. Mas o ponto é, na hora H, nós temos que viver a palavra. Então, que o Espírito Santo renove você aí para que você viva essa palavra. Porque talvez essa tormenta sua, talvez essa tormenta vai ficar até domingo. Talvez vai ficar mais um mês. E como você decide viver isso? E não é fácil para mim falar isso aqui. Mas às vezes Deus quer que precisa de tempo. Agora, só também, Silas, que uma coisa que você me ensinou que eu nunca esqueço. O povo de Israel era para ficar quanto tempo no deserto?
na tormenta? 40 dias. Ficou quanto tempo? 40 anos. Também tem isso, né? Por que eles ficaram 40 anos? Era 40 dias, então Deus quis 40 dias na tormenta, no deserto. Mas por que eles ficaram 40 anos? Murmuração. Murmuraram. Murmuraram e não oraram. Essa que é a realidade, até rima. Murmuraram e não oraram. 40 anos, ou seja, mais que a minha idade. Exatamente. Eu tenho 36. Olha. Então, como você está hoje? Mais murmurando ou mais orando? Porque um Deus diz, quem me entende, quem me conhece, sabe que eu sou o Senhor. E faço beneficência, juízo e justiça. Ou seja, misericórdia, juízo e justiça na terra. Um dia o cara falou assim pra mim, Bruno, você não sabe, a pessoa, quem é essa pessoa que pensa que é pra falar de mim e da minha empresa? Não é. E o cara é cristão. Mas o que Deus diz sobre você e sobre a tua empresa? É isso que interessa. É isso que a gente fica. Exatamente. E é o que mais eu lembro a Bruna e Bruna me lembra dentro do nosso escritório. Porque vai ter os problemas, as tormentas. Mas com qual palavra a gente fica? A palavra de alguém falando sobre a tua empresa? Que seja um cliente ou não cliente? Ou com a palavra de Deus? É. Isso não pode tirar a nossa paz. E se tirar, tem que tirar por horas. Aqui, eu acho que tá na hora de... Não. 10 10 horas, né? De podcast. Né? Já estamos fechando? Não 10 horas da manhã, 10 horas de... É meu pai na fé, cara. Jesus falou assim, Bruno, para os seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Ele falou, ele determinou, é uma ordem imperativa, vamos, quer dizer, vamos chegar do outro lado. E no meio houve aquela tormenta, aquela tempestade, entendeu? E o que aconteceu? Chegaram do outro lado. Mas quem estava no barco? Jesus. Assim é a sua vida. Ponha Jesus na sua vida, confie nele, busca ele, conversa com ele, entendeu? E é na tormenta que você vai, sabe, sentir a presença dele, sentir, que você chegar do outro lado é para dar glória a Deus, para pular de alegria. Gente, eu queria ficar aqui mais 4 horas, na verdade, porque só tá aquecendo. Eu tô vendo aqui se a gente vai ficar mais 3 horas ou mais 4 horas aqui, mas tô brincando. O pessoal aqui dos bastidores tá assim, ó, meu Deus do céu. Nós estamos ao vivo, não tem como ninguém entrar e tirar a gente aqui não, viu? Já só pra avisar. Mas olha só, tormenta. Eu quero muito que você seja usado agora, porque eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você compartilhe com eles. Eu pedi autorização pra falar sobre isso, inclusive, com a sua esposa atual. Eu imagino, mas eu vou fazer a pergunta, né, pra você. Qual foi o seu momento de maior tormenta na tua vida? Eu imagino qual é a sua resposta. Você sabe, né? Mas eu queria que você respondesse pra eles. E me falasse no detalhinho, como diz Joel J. Não o Joel Profeta, mas Joel J, que é um outro cara aí da internet. No detalhe, como foi? Deixa Deus te usar. Que tormenta foi essa e como foi? O que você fez? Olha, a minha esposa sabe, ela tá aqui. Eu sofri um acidente em 72, levei 12 pontos pelo corpo todo e saí pelo para-brisa de um carro, tudo, sabe, Bruno? E eu tô aqui contando história, sabe? Porque Deus tem me poupado da minha vida muitas e muitas vezes. Afogamento, serpente. Quando eu morava na olaria lá com meu pai, entendeu? Afogamento e colisão. E essa, em 72 nós batemos o carro, eu tinha 13 anos. Eu me costuraram todinho, eu tô contando história aqui. Por quê? Porque foi Deus que me poupou, inclusive para chegar aqui hoje. Amém. Mas a maior tormenta foi a primeira esposa minha que morreu de câncer de mama. Essa foi triste. Porque você perder um ente querido assim, da noite pro dia, rápido é uma coisa. Mas você vê a pessoa assim morrendo por etapa, isso é muito difícil. Sabe? 37 anos de casado. 37 anos de casado. E eu só olhava para cima. Essa é o ponto da vitória é esse, você olhar para cima, sabe? Porque tem muitas coisas que você passa agora e Deus não te fala, mas Ele pode te falar depois. E pode também não falar. Jó, por exemplo, ele só perdeu 10 filhos de uma vez só, entendeu? Perdeu o dinheiro, perdeu a riqueza e perdeu a saúde, entendeu? E lá na frente ele em tudo deu graça. Ele tava assim fedendo com aquelas feridas,
entendeu? Dizem que era câncer de pele, outros falam que era elefantíase, que era a doença do elefante, que a perna cresce e racha tudo. E o alívio dele é deitar na cinza e se coçar com um caco de telha. E ali, Bruno, ele falava assim, sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Como pode? Você está entendendo? Nossa. Fé é isso, gente. Sabe? Ter fé em cima da carne seca é fácil. Sabe? No bem bom aqui, que né, você leu aqui, ó. Sabe? Com dinheiro, com sabedoria e com força. Agora, o bom é você perder tudo isso, não que seja bom no sentido assim, né, de ser, como é que pode ser? Não, eu digo assim, para você crescer na fé, entendeu? Para você crescer na fé. Então, o que acontece? Quando acontecem as tormentas da vida, entendeu? Você olhar para cima e saber que tem um Deus olhando para você e que não vai deixar você passar acima do que você pode suportar. Gente? Eu tô vivo, gente. Eu lembro de um caso. Tô vivo, perdi minha primeira esposa. Então, quando você perdeu? Deus me deu, olha, eu tô bem demais. Aí o Bruno fala assim pra mim, né, tá falando, que sorriso é esse? Gente, eu chego em casa, é só alegria. Você precisa ver a alegria da minha cachorra. Tem cachorrinho? Tem. Eu vou te mandar um videozinho dela pulando. Sim. Eu chegando com o carro, vindo assim na direção do portão na calçada e ela pulando da alegria. Uau. Entendeu? Aí eu chego em casa, minha benção me dá aquele abraço gostoso. Entendeu? Não é assim todo dia, meu amor. Então o Silas tá falando aqui que foi casado 37 anos, perdeu a esposa com câncer de mama, a primeira esposa. O câncer durou quanto tempo? Mais ou menos. Olha, quando deu, ela operou. Quando ela operou, ela fez 2 anos de químio e de rádio. E aí falaram que tinha uma perspectiva de 5 anos de vida ainda. Morreu em 7 meses. Porque virou metástase. Quando vira metástase, vai para o corpo todo. Então ela morreu com 3 costelas quebradas, fêmur. E o câncer estava até invadindo já a meninge. Aquela membrana. E era uma pessoa que também era colada na videira, também era cristã, ia na igreja mais do que você. Aqui, ó, é a regente do ciclo de oração. A minha primeira esposa também era. Olha, o pastor falou assim, você quer ter paz na tua casa? Põe louvor. Põe louvor na tua casa. Só louvor, pregação da palavra. Louvor, pregação da palavra. Que o diabo fica do outro lado da rua esperando a oportunidade de você perder o foco. Entendeu? E era direto, louvor, direto. E a primeira esposa, mesma coisa. É muito foda. Outro dia chegou uma pessoa que não nos conhecia, Sansão. Chegou uma pessoa que não nos conhecia, chegou na porta da minha casa, aí ela pegou e fez assim, ó, olhou pra dentro, fez assim, respirou assim, aliviado. Aí você sabe o que ela falou pra minha primeira esposa? Eu sei que você é crente. Teu marido também é? Eu falei assim, servo de Deus e obreiro. Tô entendendo então, por que eu sinto a presença do anjo do Senhor nessa casa. Porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus, né? Não para nós adorar os anjos, mas ele acampa ao nosso redor, entendeu? E agora não é diferente com essa minha esposa que Deus me deu. Uau. Louvor direto. Você sabe que, 2 coisas aqui, né? Então, tem um caso só que eu lembrei aqui que você me contou, quando a sua esposa faleceu, que você estava em casa, provavelmente, pelo que eu lembro que você falou, em luto, né? Em luto. E batiam coisas na sua casa, levavam comida pra você, não é isso? Não, eu falo pra você uma coisa, é muito triste. Teve provisão, Deus cuidou em todos os momentos? Não, teve época crítica, pessoas levavam pra mim, levavam. Outro dia foi um serralheiro na minha casa e falou assim pra mim, Pastor Cílio, olha, eu tô com um problema, não vem cliente, olha, porque eu sei que você é um homem de Deus. Aí eu orei, quando eu orei, entendeu? Deu uma semana, ele apontou lá, buzinou na porta da minha casa, tava aquele Opala dele, sabe que o porta-mala do Opala é grande. É grande, né? É grande. Nossa, dá pra você deitar lá dentro. Aí ele falou assim, Pastor Cílio, vem cá, olha o que eu trouxe pra vocês. Ele foi no mercado. Quando ele abriu a porta-mala do carro, tava forrada de sacolinhas amarelas do supermercado. Sabe? Forrado. Foi você orar, apareceu. Eu não tô dando conta dos pedidos de serralheria, entendeu? É muito forte. Entendeu? Aí, então Deus não deixa faltar nada. Não, eu fui socorrido sim. O João ficou na ilha de Patmos e ele morreu lá? Não morreu lá.
Saiu de lá. Quem determinou que ele fosse morrer lá, o imperador Domiciano, ele morreu antes. Ele foi tirado de lá e morreu, ele morreu de velhinho. Uau. Ele morreu de velhinho, Uau. Entendeu? Mas lá em Éfeso, ele não morreu na ilha de Patmos. Uau. Entendeu? Esse que ele tá falando, quem que é? João da Bíblia. Do João da Bíblia. O discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Tá certinho. Entendeu? Ah, não. Deixa eu botar aqui, ó. Pessoal, desculpa, eu dei um tapa aqui. É que eu e o Silas, a gente é bem parecido também. Eu e o Silas, a gente é assim, entendeu? Você precisa ver quando a gente tá conversando lá no Bougainville, né? É. Teve um dia que eu tava bravo. A gente já tá caminhando aí pro fim. Eu tava bravo assim porque, de novo, em cima dessa palavra. Eu já tava entendendo algumas coisas. O Senhor já tinha me explicado muitas coisas sobre a Bíblia, contando muita história sobre Jesus e tal. É. E aí, um dia eu falei pra minha esposa, eu vou sair e vou conversar com Deus. Aí eu fui andar, você lembra disso? Aí eu fui andar. Mano, eu andei acho que 12 quilômetros, 13 quilômetros. Eu fui dar uma volta, que eu sei exatamente qual é a volta ali e tal, pra dar 12 quilômetros. 12 e pouco, quase 13. Que horas eram? Era noite. Era de noite. Era noite. Eu tava à noite. Cara, eu não aguentava mais. Talvez você esteja nesse momento. Eu não aguentava mais. Eu falei assim, mano. E eu falei, bom, se tudo que o Silas já me falou que Deus fala, é agora que ele vai ter que falar comigo. E eu fui andar. Em algum momento ele vai ter que falar comigo porque eu não aguento mais. E se ele não falar, não dá mais pra mim. Eu não tenho mais paz. Não consigo. Sabe? De novo, eu tava num momento que talvez você esteja, que ouvindo a palavra de Deus através da boca dele, ele me evangelizava. Aí eu voltei, no caminho eu já tava chegando em casa, bravo ainda, porque Deus não falou comigo. Eu falei, mas ele não falou. Cadê o Deus que fala? Mano, eu lembro dos questionamentos que me vinham e eu reclamava. E aí quando eu cheguei no prédio a pé, já tava meio assim. Eu acho que já foi necessário esses 12 quilômetros pra dar uma acalmada no boi, né? No jumento, né? Que eu falo pra você, eu sou jumento. Só que hoje manso, né? Jesus montou no jumento pra entrar em Jerusalém. A passagem maravilhosa, inclusive. Bom, quando eu chego, tá ele na portaria. E aí o Silas me contou. Ele falou, Bruno, eu tenho que te apresentar uma pessoa. O Felipe, que mora embaixo do seu apartamento. E aí eu fui conhecer, acho que ele tinha acabado de chegar, ou tava chegando, ou na hora que nós estávamos conversando, o Felipe chegou. Ele chegou bem na hora, foi isso mesmo, ele chegou bem na hora que a gente tava conversando. Falando dele, Aí o Silas só fez assim, o porteiro do reino de Deus, chegou e falou assim, ó, ele só conectou a gente. Só? E nesta época, Bruna fumava, eu bebia em casa, era um inferno na nossa casa. Eu ouvia a Bíblia, mas não tinha louvor em casa, como o senhor disse aqui. Não tinha palavras em casa contrárias à palavra de Deus. E aí não dava certo o negócio. Porque talvez seja isso também o que você tá vivendo. Você tá ouvindo aqui, mas de repente você sai dá 11 horas da manhã, meio-dia, você bota um funk aí, nada contra, não tem nenhum problema com relação a isso. Só que é contrário àquilo que você tá recebendo aqui. Então talvez é por isso que... Talvez não, certamente é por isso que não está funcionando do lado daí. Eu digo isso com todo carinho, com todo amor pra vocês. Glória! Quem que é? É alguém que você conhece? Não. É? Louvado seja. Tem 100 almas aí, não sei se você tá vendo aqui, ó. Tem 100 almas nesse momento. Olha. 102 almas. Que bênção. Fora os que vão assistir gravado. Num feriado, né? Um feriado de manhãzinha, né? 9h22. Deus abençoe todos vocês. Aí ele me conectou com o Felipe. E o Felipe contou que enquanto, né, ele tava bravo, que caía cigarro na varanda dele. E ele ia... Aí só que todo dia ou toda semana, todo dia ele ia orar, mas toda semana tinha culto, tinha célula. E vinha uma irmãzinha lá orar. Exatamente. E ele queria me pegar lá em cima pra me reclamar. E aí a irmã de oração falou o quê? Aí a irmãzinha de oração, que tava reclamando da Cisa que caía de cima pra baixo. Aí ele falou assim, olha, aqui em cima tem vidas que o Senhor vai alcançar. Nossa, aos olhos do homem, impossível, mas a mulher falou e foi boca de Deus. Profético, gente. Profético, é que nem você falou. Não sei qual vai ser o alcance disso aqui amanhã ou depois, entendeu? Esse bate-papo nosso aqui. Mas uma coisa é certa, gente, olha, Deus ama tanto nós, que ele mandou o filho dele, Jesus Cristo, padecer na cruz do Calvário, entendeu? E sofrer, ressuscitar, hoje está à destra de Deus, e está para vir buscar uma igreja
lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Jesus vai vir buscar uma igreja. Agora você precisa fazer parte dela, só isso. É só isso. Mais nada. Ele perdoa todos os seus pecados. Ele te transforma. Vem do jeito que você tá. Tá aqui do meu lado. Assim, é pouco tempo. Eu vou trazer mais o Silas aqui, provavelmente. Tem muita coisa mais pra gente falar e fluir aqui junto. Mas a gente precisa encerrar. E ele vem mesmo. Mas eu quero só que você faça uma oração. Mas entenda uma coisa. Por favor. Entra nessa arca. Cola na videira. Se você não quer fazer por você hoje, faça pela tua família, porque Deus quer te levantar para levantar toda a tua família. Ele me conhecia no meu pior momento da minha vida. Você entrou aqui, você acha, me chama, o pastor Bruno, eu não sou pastor, o pastor Bruno. Não, você vê eu com um sorriso hoje, mas não era assim. Não é. E ele diz até que tem a lembrança de como eu era. Eu quero que aquele Bruno já foi, morreu. Mas ele tem. Então, é possível, porque é promessa de Deus. Então, Silas, obrigado por você estar aqui. Obrigado por você trazer sua esposa. Eu fiquei muito feliz. E obrigado, acima de tudo, por você não desistir da minha alma, né? Não. Obrigado pela coragem de ter pregado a palavra, de ter me evangelizado, de ter falado... Aí, quando eu fui alcançado, você foi aquele que Deus vai restaurar seu casamento. A Bruna também vai ver aquilo que você viu. Bruna também, Deus vai trazer a Bruna. E hoje nós temos a Betininha. E Betina significa promessa de Deus. Não sei se você já falou. A Bruna não queria beber, não. E Deus trabalha em todas as nossas áreas. Deus trabalha em todas as nossas áreas. E vem mais filho e ela não quer mais filho. Mas Deus vai convencer de novo, né? Como convenceu da primeira vez. Largou de cigarro, grudou nele. Ele não tá grudado na videira, então ela grudou nele, agora ela tá na videira também. Caramba. Entendeu? E aí, minha filha, eu vejo a Betina passando ali, meu Deus. Nossa. Eu tô há 7 anos trabalhando aqui, no controle de acesso aqui do prédio. 7 anos que eu conheço esse casal, entendeu? Eu vou dizer pra você uma coisa, a minha maior alegria, gente, a minha maior alegria, eu vou falar pra vocês aqui, pra me orar, né, Bruno? Sim. É saber, é ver o semblante das pessoas, gente. Amém. Sabe, quando você, abre o coração, a mente, a alma, raciocina, busca na Bíblia, busca em oração, deixa ele tomar conta da tua vida, você pode ter certeza de uma coisa. A primeira coisa que muda é o semblante. É o semblante. Uau. Entendeu? Aí você começa a falar umas palavras assim. E eu não preciso dizer que sou crente, Bruno. Eu ando por lugares e as pessoas falam: você é pastor? Você é cristão? Você é isso, você é aquilo, entendeu? Tudo pelo nosso comportamento. Entendeu? Comportamento de Cristo. Exatamente. Esse é outro passo muito importante. Você se você foi salvo já, se você crê na sua salvação, as atitudes suas precisam ser como a dele. A gente não é perfeito, mas a gente é aperfeiçoado por ele. Exatamente. É ou não é? Exatamente. Então, obrigado, Silas, escrevendo ali. Entendi por que eu fui despertada para entrar na live. Olha, tá vendo? Tá vendo? Ore por nós. Ore pela paladeira, ore pelas pessoas, em nome de Jesus. Tá, eu não sei o nome de todos, né? Não dá para memorizar, que é difícil. Mas uma coisa é certa, tá? Nada é em vão, tá bom? Eu vou orar e pode ter certeza que o Espírito Santo já te alcançou. Uau. Tá? Agora continua nesse mesmo ritmo, para a glória de Deus. Amém. Posso orar? Pode. Glorioso eterno Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez em tua santa presença, eu quero agradecer o Pai por esse feriado, por essa manhã, por estar aqui na Cola na Videira, por estar com o Bruno, por estar, meu Deus amado, ciente de tantas pessoas que estão, Pai, nos ouvindo agora, que ainda vai nos ouvir, meu Deus amado, porque falamos aqui de bênçãos, de vitória, falamos da Tua palavra, Senhor. Senhor, se estamos aqui, Pai, é graças a Ti. Pai, devemos a Ti, meu Deus amado. Que o Cola na Videira, meu Deus amado, continue alcançando vidas, alcançando almas, meu Deus amado, conscientizando, meu Deus, as pessoas que estão ouvindo, Pai, acerca, meu Deus amado, da vinda do Teu Filho amado para buscar uma igreja lavada, remida pelo Teu sangue, Pai. Que essas pessoas, meu Deus amado, ao ouvir as mensagens, Pai Santo, cotidianas, aqui, Pai, através do Teu servo, meu Deus, sejam conscientizados a entrar na Tua
presença. Abençoe, Pai, o esposo, a esposa, o emprego. Abençoe o carro, meu Deus. Abençoe a casa. Abençoe, Pai, tudo, meu Deus amado, que está envolvido a essas pessoas que estão, meu Deus amado, nos ouvindo nessa hora. É o meu pedido crendo, meu Deus. Abençoe também os meninos aqui, ó Pai, do estúdio, dando a bênção e a vitória a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Oh, glória. Obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. Obrigado por tudo. Obrigado pela camiseta. Deus abençoe. Jesus saves. Gente, agora é o seguinte, eu tô indo com essas duas bíblias para uns lugares aí do mundo, na Europa, baixo, lugar frio. O Silas vai tocar o Cola na Videira com vocês, né? Ele vai tocar as lives. Qualquer coisa você chama o Sansão ali também, porque a missão foi cumprida. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Bom feriado pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe, viu? Tchau, gente. Deus Fiquem com abençoe. Deus.